Pode sentar em cima da carteira? Poxa vida, hein? Ainda bem que você me avisou, hein? Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar do Titio Napoleão, um cara que amedrontou muita gente na Europa, tá? E que é o responsável pela terceira fase da Revolução Francesa. Napoleão nasceu numa ilha chamada Ilha de Córcega, e quando Napoleão tinha mais ou menos 2 anos de idade, essa ilha deixou de ser uma ilha italiana e passou a ser uma ilha francesa. Então, Napoleão, que era filho de uma família de nobres, ele acabou perdendo, o pai dele acabou perdendo um título e ele acabou passando a ser uma pessoa normal, digamos assim. Quando ele era criança, o tio dele, que era um militar francês, acabou levando ele a estudar numa escola militar francesa. Tá? E nessa escola ele começa a se destacar principalmente como estrategista de guerra. Já com 18 anos ele já comandava partes do exército francês e aos 25 anos ele se torna o principal comandante francês, ele se torna o principal general francês. E nesse momento a França está vivendo o que a gente chama de segundo período da Revolução, onde a gente tem os jacobinos e girondinos disputando o poder, e os girondinos, representantes da grande burguesia, que estão comandando nesse momento. Napoleão, ele consegue, como é um grande estrategista de guerra, ele consegue evitar que exércitos inimigos invadam a França. Ao mesmo tempo, ele evita que a pequena burguesia, os jacobinos, consigam tirar os girondinos do poder. E ele serve, então, aos interesses desses grandes industriais, grandes comerciais, os chamados girondinos. Napoleão sabe da sua importância. Tanto é que, num determinado momento, ele chega até os girondinos e propõe a eles o seguinte, eu quero que vocês me tornem um Electrolux, um cônsul, tá? Se vocês não me tornarem um cônsul, que é equivalente ao primeiro-ministro, eu vou deixar de comandar o exército francês. Aí vocês sabem que vocês vão perder o poder, ou por exércitos de fora que vão invadir a França, ou mesmo pelos jacobinos que vão tirar o poder de vocês. Tá? Esse golpe é o chamado 18 Brumário, aonde os girondinos colocam então Napoleão como cônsul da França. Tá? A partir desse momento ele começa a colocar em prática as suas ideias ambiciosas de dominação da Europa. E veja só que isso é muito interessante. Conforme ele vai expandindo, ele vai dominando territórios, vai dominando uma boa parte da Europa, isso vai servindo aos interesses dos grandes industriais. A gente tem que pensar que quanto maior é o território de um país, mais matéria-prima, mais mercado consumidor esses industriais, esses girondinos vão ter, ou seja, mais lucro para eles. Tá? Napoleão tenta derrotar a Inglaterra, mas não consegue. Então, em 1806, ele vai propor o que a gente chama de bloqueio continental, ou seja, todo e qualquer país europeu que continuar comercializando com a Inglaterra será invadido por Napoleão. A princípio, o único país que continuou comercializando com a Inglaterra era Portugal. Dom João VI tentou, que era o rei de Portugal, tentou ludibriar Napoleão, fazer com que Napoleão acreditasse que Portugal não estava comercializando, mas na verdade estava. E isso fez com que, ao saber, Napoleão invadisse Portugal. Outro país era a Rússia. A princípio a Rússia aceitou o bloqueio continental, só que começaram a faltar produtos na Rússia. Então, isso é uma coisa interessante também que a gente tem que pensar. Se a França propôs esse bloqueio continental, essa França tinha que suprir esse continente europeu com produtos. E ela não tinha ainda capacidade para isso.
Então é óbvio que num determinado momento esses países europeus iriam deixar de lado o bloqueio continental e iriam voltar a comercializar com a Inglaterra, tá? Então Napoleão invadiu Portugal e também invadiu a Rússia. Desastrosa essa invasão à Rússia, tá? Então os russos se aproveitaram de uma estratégia de Napoleão, que era a seguinte: Napoleão, ele não costumava levar muito alimento com ele, muito mantimento. Normalmente ele ia saqueando, pilhando, roubando as plantações, e a população na Rússia vai fazer o seguinte: vai esconder os alimentos, vai queimar algumas plantações e vai se retirar mais para a região central da Rússia. E aí quando Napoleão chega à Rússia com 600 mil soldados, tá? Um inverno extremamente rigoroso, ele não encontra alimento. E aí a gente vai ter assim, ó, dos 600 mil soldados, 570 mil morrem de fome e de frio. Napoleão retorna para a França com apenas 30 mil soldados, derrotado. E toda aquela expectativa, aquele glamour que tinha a população sobre Napoleão, ela começa a deixar de ter. E já no encalço de Napoleão, chegam as tropas austríacas, da Rússia e da Prússia e da própria Inglaterra e derrotam Napoleão. Então Napoleão é preso, é levado até a ilha de Elba, onde ele e mais 300 soldados de confiança dele ficam presos ali. Napoleão então ficou pouco tempo preso nessa ilha. Ele e seus 300 soldados aí de confiança resolveram então retomar o poder francês. E é muito interessante porque ele sai com seus 300 soldados, e quando o Luís XVIII, pai do Luís XVI, que tinha sido guilhotinado, sabe que Napoleão está vindo para Paris para retomar o poder, ele vai mandar 2.000 soldados ao encontro. E esses soldados têm a missão de trazer Napoleão vivo ou morto. E aí é muito interessante, galera, porque veja só, os 300 soldados, quando eles veem que os 2.000 soldados do rei estão chegando perto ali, eles simplesmente ficam para trás e Napoleão sozinho vai enfrentar ali os 2.000 soldados do rei. E Napoleão chega para eles e diz assim, ó: pô, vocês eram meus soldados, vocês lutaram contra a monarquia, contra o poder do primeiro e do segundo estado, do clero e da nobreza, né? E aí agora vocês estão defendendo isso. E, gente, por incrível que pareça, Napoleão consegue convencer os 2.000 soldados do rei a se voltar contra o rei, se juntam com os 300 soldados de Napoleão, e aí os 2.300 soldados marcham em direção a Paris. Luís XVIII, ao saber que Napoleão está vindo com os 2.300 soldados, foge, e Napoleão retoma o poder, mas por pouco tempo, por apenas 100 dias. Tá? Durante esses 100 dias, Napoleão está assim desesperado em derrotar a Inglaterra, e ele parte então para derrotar a Inglaterra, e quando ele está passando ali pela Bélgica, ali, na chamada Batalha de Waterloo, ele vai enfrentar então o exército da Áustria, da Prússia, da Rússia, da Inglaterra, e ele é novamente derrotado. E aí ele é preso, tá? Ele é preso, e ele é mandado para a ilha de Santa Helena, aonde ele acaba morrendo. Tá? Muita gente diz que ele morreu por motivos de doença, ele morreu envenenado, mas enfim, acabou morrendo na ilha de Santa Helena, e a França acabou voltando a ser um país monárquico, aí, com o primeiro e segundo estado, a nobreza, o clero, novamente no poder aí, por um certo tempo. Fechou, galera? Então, galera, deixa o seu like, compartilha, canal Papo Histórico.